Pode começar, Rafa. Boa tarde a todos. Eu sou o Rafael, sou o tesoureiro da Bliss. Queria agradecer a presença de todos vocês para assistir mais esse nosso webinar que temos feito desde algum tempo, né? Antes da gente começar a nossa palestra com a Célia sobre segurança da informação, vou fazer para vocês uma apresentaçãozinha rápida da Bliss, tá? E logo na sequência nós já passamos para o conteúdo com a Célia. A Bliss é a primeira associação de empresas do setor de serviços linguísticos no Brasil, né? Nós temos trabalhado recentemente para desenvolver uma associação robusta, tá? E para fortalecer o nosso setor, principalmente a parte brasileira, né, do nosso setor, a parte nacional, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, né? Esses eventos que temos feito são parte justamente do nosso esforço, né, de ampliar a representatividade, de unir mais as empresas, de colocar as empresas em contato e transmitir conteúdo para a qualificação do trabalho de todos, né? Dentre os benefícios de se associar à Bliss, a gente traz sempre a visibilidade nacional e internacional, né, a atualização constante sobre a indústria e os descontos em benefícios com parceiros no mundo todo, né? Em todos os eventos, né? O modelo de parceria que já é comum, que todas as associações parceiras da Bliss e oferecem descontos para os nossos associados, assim como nós oferecemos para os associados das parceiras. Contamos atualmente no nosso quadro de associado com 14 membros, né? Sendo as empresas que estão listadas aqui: a Korn Traduções, a Inside, Satsuma, Brasleit, Transmaster, Lockhouse, Aliança Traduções, WordLink, RTS Brasil, Varend Translation, Follow Up, Zaum, Trayson e a BTS, Business Translation Services. Lembrando só que a participação de todos é que faz a associação forte. A associação depende da participação dos associados, né? Hoje nós teremos, então, uma palestra com a Célia, sobre segurança da informação. Célia Korn, que é proprietária da Korn Traduções, foi nossa primeira presidente da Bliss, abraçou com a gente desde o início o esforço de criação da associação e agora tem atuado como nosso vice-presidente. Obrigado, Célia, por dispor a trazer para os membros o conteúdo e eu deixo agora a palavra com você para a gente prosseguir. Boa sorte. Obrigada, Rafael. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre segurança da informação e, é claro, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que é um assunto bastante importante nesse momento. E, obviamente, a ideia é fazermos um apanhado geral de forma a que todos tenham pelo menos as necessidades básicas do que uma empresa, e aqui no caso especificamente uma empresa de serviços linguísticos, precisa ter para se proteger, para estar em conformidade com a nossa legislação. Pode passar. Bom, a segurança da informação é a postura adotada por empresas, pessoas e entidades com o objetivo de manter sob controle o uso que se faz de seus dados e para evitar que as informações de interesse estratégico sejam acessadas indevidamente. Óbvio que a segurança da informação é um assunto importante para todas as empresas, mas as empresas de serviços linguísticos utilizam informações confidenciais e dados pessoais em um número muito grande de mídias. Então, nós temos os dados pessoais dos nossos funcionários, dos nossos prestadores de serviços, tradutores autônomos, nossa assessoria jurídica, a empresa de contabilidade. E, além disso, nós temos também todos os dados pessoais e informações confidenciais que a gente traduz nos mais diversos idiomas e em diversos lugares. Nós temos isso nos nossos sistemas de gerenciamento, seja Plunet,
o XTRF ou qualquer outro. Nós também temos isso em, eventualmente, algum sistema financeiro que a gente tenha linkado ao sistema principal. Nós temos isso em nossos cat tools, Trados, MemoQ, enfim, qualquer cat tool que as empresas venham a adotar. E temos também isso nas nossas Machine Translation Engines. Então, veja, é uma série de locais e a gente tem que se preocupar em administrar essas informações em todos eles. Então, é um desafio um pouco único, né, que as empresas de tradução enfrentam. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os 3 pilares da segurança da informação: a confidencialidade, disponibilidade e integralidade. A confidencialidade é a propriedade que a informação não esteja disponível e não seja revelada a indivíduos, entidades ou processos não autorizados. Lembrando sempre daquela máxima, né? Need to know. Né? A informação deve estar disponível apenas para aqueles que precisam saber. A disponibilidade é estar acessível e utilizável sob demanda por uma entidade autorizada. Ela tem que estar disponível sempre que necessário. Então, ao mesmo tempo que ela não pode ser divulgada para pessoas não autorizadas, ela tem que estar disponível e tem que estar disponível na íntegra. Tá? Então, nós temos que preservar as nossas informações para que ela não seja deletada por erro, ou modificada, ou alterada. Então, ela tem que ser integral. E esses são os 3 pilares, mas no decorrer do tempo, principalmente nesse último ano, foram incorporados mais 3, tá? Então, seria a autenticidade, a irretratabilidade, o não repúdio, né? E a conformidade com as leis vigentes. Pode passar para a próxima, por favor. Das leis vigentes, obviamente, a mais importante é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os conceitos, né? A vulnerabilidade. Então, vamos pensar assim, a gente tem que dar uma analisada em tudo que a gente tem de informação e de dados pessoais para entender onde estão os pontos fracos no conteúdo protegido, com potencial de prejudicar alguns dos pilares, ainda que de forma não intencional. Então, a empresa precisa fazer um inventário de onde estão essas informações. O inventário, a gente fala assim, meios físicos e meios digitais. E fazer uma análise de onde está a vulnerabilidade. A ameaça. A ameaça é o elemento externo que pode se aproveitar da vulnerabilidade existente para atacar a informação sensível ao negócio. Tá? E falando em ameaça, gente, vamos combinar. Ninguém está livre de uma ameaça, ninguém está livre de um hacker. Tá? Os hackers invadem a NASA, os bancos, os governos. Então, não existe a pretensão de achar que nunca vai haver uma invasão. O que a gente tem é que se proteger e ter documentado que nós tomamos todas as medidas para que essa proteção aconteça. Temos a probabilidade, né, de uma vulnerabilidade, o impacto, que são as consequências esperadas caso esse conteúdo protegido seja exposto para pessoas não autorizadas, e o risco. O risco estabelece relação entre a probabilidade e o impacto, ajudando a determinar onde concentrar os investimentos em segurança da informação. Lógico que quando a gente fala em empresas de serviços linguísticos, tudo isso é um pouquinho relativo e não tem one size fits all. Aqui cada empresa conhece o seu negócio, conhece os seus segmentos. Então, vamos pensar assim, sob ponto de vista risco, tá? O risco
de uma empresa que traduz basicamente no segmento de marketing, que em geral é um conteúdo divulgado, é bem menor do que uma outra empresa que trabalha, vamos dizer, com o jurídico, com o financeiro, ou ainda, né, com saúde. Na área da saúde, vamos lembrar que são dados extra sensíveis, né? Principalmente quando diz respeito a pacientes e dados hiperpessoais. Próximo. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma legislação brasileira que regulamenta as atividades de forma a proteger as informações pessoais e a privacidade dos usuários. Ela foi criada em 2018, sancionada em 2020, e em 2021 começou a punir quem violasse suas regras. Agora, há cerca de uns 10 dias, foi publicado a dosimetria, né? Como essas punições vão ocorrer, o que pode acontecer e como que isso seria julgado. Só lembrando que isso veio na esteira da criação na Europa, em 2018, da GDPR, né? A General Data Protection Law, que foi aprovada após o escândalo da Cambridge Analytics, em que os dados de usuários do Facebook foram utilizados na campanha presidencial dos Estados Unidos. Podemos ir para a próxima. Então, como funciona a LGPD? Ela determina que o titular, usuário, deve estar sempre sob controle das suas informações, podendo modificar, transportar ou excluir seus dados a qualquer momento e sem burocracia. Exige que as empresas expliquem os motivos pelos quais estão capturando e tratando os dados, e a empresa precisa oferecer meios para que o titular possa acessar e controlar seus dados a qualquer momento. Em caso de vazamento ou alguma mudança em relação ao tratamento, é necessário notificar o titular imediatamente. Tá? Basicamente, eu imagino que a essas alturas todas as empresas de tradução já tenham pelo menos isso muito bem estabelecido em seus websites, que é a política de privacidade, a política de segurança da informação, consentimento para cookies, enfim, o pacotinho mais básico de todos. O próximo, Tati. Bom, termos e definições. Eu acho que todo mundo tem, e quem não tiver pode fazer um print de tela, enfim. Os dados pessoais são as informações de uma pessoa natural identificada ou identificada. Por exemplo, nome, data de nascimento, telefone, endereço, e-mail, IP, geolocalização, enfim, são diversos os dados, né? E os dados pessoais sensíveis são aqueles sobre religião, etnia, sexo, posicionamento político, biometria, enfim, são vários os dados mais sensíveis. O titular dos dados é qualquer pessoa que tenha passado dados e informações pessoais de maneira virtual ou outra. Vamos lembrar que o titular dos dados, para uma empresa de serviços linguísticos, depende do ângulo que você enxerga. Então, os nossos funcionários, na qualidade de nossos funcionários, eles são os titulares dos dados pessoais que eles nos fornecem. E nós precisamos, né, lembram do need to know? Nós precisamos desses dados, entre outras coisas, para pagá-los, né? Para quem oferece seguro de saúde, conta bancária, enfim. Então, eles são os titulares dos dados. Mas, na hora em que eles fazem o tratamento dos dados, aí eles já passam a ser os processadores. Então, vamos falar um pouquinho sobre tratamento, que é qualquer operação realizada com dados pessoais, seja coleta, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, enfim, qualquer operação. O controlador é a pessoa natural ou jurídica a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais e a indicação do encarregado, né, o DPO. DPO seria o Data Protection Officer. Então, numa empresa de tradução, os donos, né, os proprietários, são os controladores, né? Eles devem decidir, eles devem tomar as decisões referentes ao tratamento de dados,
e devem decidir se indicam ou não um DPO, e a gente vai falar um pouquinho mais tarde dessa necessidade. Então, o processador é quem, daria para voltar um pouquinho, é aquele que executa o tratamento de dados de acordo com as orientações do controlador. Pode ser pessoa física ou jurídica, e isso é importante, ele responde juridicamente da mesma forma em caso de descumprimento. Tá? Então, e isso é um motivo pelo qual nós precisamos exigir que todos, obviamente, os funcionários e os nossos prestadores de serviço tenham contratos de confidencialidade, no mínimo, tão rígido quanto aqueles que nós temos com os nossos clientes, tá? Isso é absolutamente fundamental. E aí tem um encarregado, que é o DPO, a pessoa também natural ou jurídica, indicada pelo controlador para atuar como canal de comunicação, entre o controlador, os titulares dos dados e a ANDP, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Pode passar para o próximo. Vamos falar um pouquinho sobre as penalidades pelo descumprimento da LGPD. No caso de empresa descumprir a LGPD, ela pode ter as suas atividades relacionadas a tratamento de dados comprometida, né, completamente proibida. Então, o que pode acontecer? Em primeiro lugar, uma advertência com indicação de prazo para a adoção de medidas corretivas. O ideal é que não haja advertência, porque a partir da advertência, na próxima, a coisa complica bastante, tá? Então, aí vem a multa simples, que é de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, ou outra, no Brasil, nesse último exercício, excluídos os tributos e limitado a um total de 50 milhões por infração. Aí tem uma multa diária, tem a publicização da infração, após devidamente apurada e confirmada, bloqueio dos dados pessoais e a eliminação dos dados pessoais a que se refere a inflação. Portanto, é fundamental que as empresas realmente providenciem essas adequações necessárias, revendo processos, planos de contingência e sistemas, se necessário. Falando um pouquinho sobre o pronunciamento da ANDP sobre a aplicação da LGP para pequenas empresas. Em janeiro de 22, a ADPM aprovou a aplicação e as disposições da LGPD para agentes de tratamento de pequeno porte que foram identificados como microempresas, empresas de pequeno porte, startups, pessoas jurídicas de direito privado, inclusive sem fins lucrativos, bem como pessoas naturais e entes privados despersonalizados que realizam tratamento de dado, assumindo obrigações típicas de controlador ou operador. Então, basicamente, empresas de todos os portes, associações, inclusive pessoas físicas, estamos todos sujeitos a cumprir com a legislação. Só eu queria fazer a parte com relação à empresa de pequeno porte, tá? De acordo com a lei vigente, nós podemos considerar a seguinte classificação: o microempreendedor individual é considerado uma receita bruta anual de até R$81 mil. Já a microempresa é até 360 mil, e a empresa de pequeno porte, o que a lei considera uma empresa de pequeno porte, é uma empresa de até 4,8 milhões. Então, a gente sabe que a indústria linguística é composta, com algumas exceções, é lógico, mas ela é composta basicamente de empresas de pequeno e médio porte. Mas é importante que cada uma das empresas tenha essa consciência do seu porte e da dosimetria das penalidades que podem ocorrer. Tá? Então, realmente existe flexibilização para agentes de pequeno porte. Uma delas é a não obrigatoriedade da indicação de um DPO, do Data Protection Officer. Agora, se a empresa optar por não indicar esse encarregado, então ele terá que disponibilizar um canal de comunicação com o titular dos dados, como um e-mail, por exemplo, privacidade@domínio da sua empresa.com, alguma coisa que dê essa oportunidade de haver uma interlocução.
O agente de pequeno porte também tem o dobro de prazo para atender as solicitações dos titulares e comunicar à DPM e ao titular a ocorrência de incidentes relacionados à segurança da informação. Lembrando que é obrigação de todas as empresas comunicar qualquer vazamento de dados, tá? Também tem a possibilidade de estabelecer um registro de operação e uma política de segurança mais simplificada, contemplando os essenciais para tratamento de dados pessoais, com o objetivo de prevenir acidentes, destruição, perda, alteração ou qualquer tratamento inadequado ou ilícito. Pessoal, nós publicamos um artigo sobre segurança de informação e LGPD para pequenas empresas, e eu coloquei o link aí, então, se alguém tiver interesse em dar uma olhadinha para obter maiores informações. O próximo, por favor. Vamos falar sobre medidas básicas a serem tomadas. Então, de novo, nós não estamos aqui falando sobre cobrir todos os riscos, ou uma empresa, e algumas podem até estar interessadas em ir atrás de uma certificação ISO de segurança de informação, dependendo do seu público-alvo, dependendo dos seus clientes, pode ser interessante ou não, cada empresa faz esse julgamento. Mas aqui a gente não está falando de nada disso, não, porque aí o pacote é bem mais complexo e exige, enfim, providências bem mais sérias. Nós estamos falando aqui das medidas básicas a serem tomadas, tá? Embora a lei seja complexa, algumas medidas básicas as pequenas e médias empresas devem tomar para estar em conformidade, tá? Política de segurança da informação e políticas que direcionem as ações da empresa em relação à segurança da informação. Essas são básicas. Pode passar. A organização da segurança da informação. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é organizar todos os nossos dados. Primeiro, estabelecer as responsabilidades e os papéis da segurança de informação dentro da empresa. Isso deve ser definido. Aí vem a pergunta, mas espera aí, a minha empresa tem 300 e a outra empresa tem 3. Como a gente faz para uma empresa tão pequena? Independentemente do porte, até como a gente já discutiu, né? Mesmo a empresa unipessoal, tem que ficar estabelecido quem é o responsável pela segurança da informação. E tem que ser documentado. A documentação de tudo isso é super importante na hora em que a gente tem que prestar contas para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aí tem que ter uma bela segregação das funções e um acompanhamento de grupos especializados da segurança da informação para atualização constante. De novo, algumas empresas não vão ter grupos especializados, mas que tenha, ainda que seja uma assessoria externa, tá? Essa assessoria externa também vai depender muito caso a caso, né? Algumas empresas de tradução podem preferir ter uma pessoa interna, você pode ter talvez uma consultoria especializada em proteção de dados, ou até mesmo o seu escritório de advocacia pode te dar algumas orientações básicas para te ajudar a organizar tudo isso. E aí a avaliação de todos os dados da segurança de informação em todos os projetos da empresa, principalmente novos projetos. Lembrando que nós, né, empresas de serviços linguísticos, nós somos muito dinâmicos. Desculpe. Tudo muda o tempo todo. Então, nós estamos adquirindo aqui uma nova Kettle, inserindo dados nela, nós estamos inserindo um novo sistema, nós estamos pegando um novo link. A tecnologia é absolutamente móvel e nós temos que manter uma atualização. Não adianta você falar assim, ok, documentei tudo e acabou. Você tem que documentar e ir documentando cada alteração que ocorrer na empresa e estiver relacionada com a segurança da informação.
e avaliar em todos os projetos, voltando só um pouquinho, por favor, avaliar em todos os projetos e pensar no rastreamento de dados em dispositivos móveis, que, em geral, o pessoal esquece. Então, nós temos isso em papel, nós temos isso nos computadores da empresa, tablets, celulares corporativos. Isso pode ser feito de várias formas. Então, para as empresas que puderem, né, estamos falando de ferramentas caras. Por exemplo, na Corn, mas isso é porque a gente tem a ISO de segurança de informação 27001. Todos os computadores da empresa são computadores próprios e todos eles são rastreados o tempo todo, né? Só não esquece de informar os colaboradores, né? É absolutamente necessário que os computadores estão sendo usados pela sua empresa, estão sendo rastreados, então todos, quando eles entram na internet, os sites estão sendo rastreados, os e-mails enviados estão sendo rastreados, é super importante comunicar. Existem ferramentas bem poderosas, tá? Feito SafetyK, Milvus, softwares para suporte remoto, mas nem todo mundo precisa ter algo tão sofisticado. Existe no mercado ferramentas mais simples ou metodologias mais simples. Podemos ir para a próxima. Gestão de ativos. Importantíssimo, como eu tinha falado, né? Que a empresa faça um inventário de todos os ativos físicos, digitais e mantenha atualizado, né? E verifique quais desses ativos contêm ou podem vir a conter dados pessoais, sensíveis, enfim. E também manter a atualização de quem está com qual responsabilidade em cima daquele ativo. É necessária a avaliação e tratamento de riscos, então, a sugestão é que se levante os riscos de cada ativo, né, e o risco que está correndo, e se analise bem e se classifique cada risco identificado. E é importantíssimo que, após essa classificação, a gente trabalhe na mitigação dos riscos e elabore planos de contingência. Então, vamos falar um pouquinho de riscos. A gente sabe que determinados dados podem estar na nossa CAT-tool, por exemplo, né? Importantíssimo a limpeza periódica dos nossos CAT-tools, processos de anonimização sempre que possível. E a gente sabe, né, que tem aquele momento de urgência urgentíssima, onde a gente acaba mandando para um terceirizado algum documento não anonimizado. É por isso que o nosso contrato de confidencialidade, o NDA, tem que ter cláusulas extremamente rígidas, mencionando especificamente a conformidade com as leis de segurança da informação e a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é super importante. Bom, a segurança em recursos humanos, tá? Então, as informações de RH, que a gente já falou sobre funcionários e estagiários, aquelas sobre prestadores de serviço, que são os tradutores externos, os consultores, empresa de TI, né, se for externa, assessoria jurídica, financeira, enfim. Um outro item importantíssimo é o treinamento e a capacitação da equipe. Pessoal, não adianta você ter os controles mais rígidos, você ter um inventário belíssimo, você atualizar tudo isso, documentar e atualizar frequentemente, se a sua equipe, seja ela de quantas pessoas for, da menor a maior, não tiver devidamente treinada e capacitada, tá? Então, olha, nós aqui na Corn nós tivemos a semana passada, se não me engano, uma tentativa de invasão, e, através do treinamento, um dos nossos colaboradores imediatamente nos avisou, então isso permitiu que as providências fossem tomadas de forma muito rápida pela nossa equipe interna e externa de TI, para solucionar a questão o mais rápido possível, né? Já falei um pouquinho do contrato de confidencialidade, não esquecer também dos estagiários e fornecedores. Obviamente, com os fornecedores, a gente tem muito menos dado e
os contratos não precisam ser tão rígidos, mas você tem sempre que mensurar o risco. Bom, controle de acesso. Gente, é fundamental que a gente tenha um acesso controlado por senha aos aplicativos. Computador, celular, enfim. O acesso tem que ter senhas. E, obviamente, não se pode salvar as senhas do computador, é sempre necessário digitar. Não utilizar senhas fracas, é aconselhado senhas de pelo menos 10 caracteres, incluindo maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais, enfim. Trocar a senha frequentemente e não escrever a senha em um lugar de fácil acesso. Também não adianta deixar a senha lá no caderninho do lado do computador, também não ajuda muito, né? Importante utilizar a autenticação de 2 fatores, né? Confirmação via e-mail ou token. E, obviamente, o acesso ao código-fonte, ferramentas de suporte devem ser muito restritos, tá? E não esquecer a retirada de acessos quando funcionários forem desligados ou mudarem de função. Então, vamos lá. Toda a informação da empresa deve ser classificada e os acessos são dados apenas àqueles que precisam. Então, o seu funcionário do financeiro, o seu funcionário do RH, não deve ter acesso aos seus documentos traduzidos, suas memórias, enfim. Da mesma forma como outras pessoas não devem ter acesso aos dados de fornecedores, né? Então, sempre é a necessidade de saber e o controle desses acessos. Criptografia, super importante, né? Criptografar arquivos altamente confidenciais, mantendo os controles das chaves de criptografia. Utilizar VPN para assegurar a transmissão de dados e utilizar criptografia nos computadores, né? Que é o BitLocker, evitando o vazamento de dados, extravio, roubo ou perda da máquina. Principalmente se a gente considerar que muitas das empresas no setor linguístico hoje trabalham em sistema de home office. Então, muitas vezes, os equipamentos, eles estão em trânsito, né? Eu vou contar para vocês como que a gente faz, tá? Com relação a acessos em computadores fora da empresa. Nós temos o registro, cada colaborador nosso registra um endereço físico, da onde ele pode acessar, ele não pode acessar de qualquer lugar, obviamente nunca acessar de café, aeroporto, enfim, lugares altamente perigosos, né? Mas o pessoal só pode acessar a partir daquele endereço físico e daquele IP. E aí, se a pessoa for utilizar outro, então ela pede autorização, isso vai ser verificado internamente e, quando possível, essa autorização é fornecida. Bom, vamos falar um pouquinho da segurança física e do ambiente, tá? Então, a gente apresentou aqui duas figuras, né? Uma imagem onde você vê um ambiente protegido e outro é uma imagem que acontece, e a gente sabe que acontece, mas o nosso intuito é evitar sempre que possível, tá? Então, o acesso ao ambiente de trabalho apenas para pessoas autorizadas, política de mesa e tela limpa, principalmente bom, as duas coisas, no home office ou escritório. Então, deixar em cima da mesa só aquilo que é necessário e enquanto for necessário, né? Não é mais necessário, fecha a pasta, coloca numa gaveta, coloca no armário. Bloqueio do computador e celular quando não estiver usando, né? Inclusive protetor de tela, e o protetor de tela meio obrigatório. O logout, o bloqueio automático após determinado tempo. Então, o teu TI pode fazer com que, digamos, a pessoa saiu por mais de X minutos, o bloqueio acontece automaticamente. Então, na volta, ela tem que digitar novamente a senha para ter acesso. Que mais? É necessário uma vistoria física
periodicamente dos computadores para verificar que eles estão intactos, enfim. E não permitir filmagem ou fotografia de documentos físicos ou no computador, e manter os drives antivírus, Windows, aplicações, tudo sempre muito bem atualizado. Gente, é super importante as atualizações. Essas atualizações corrigem os bugs que podem permitir algum ataque inesperado, tá? A troca de senha na internet, o roteador, utilizar o IP seguro, né, conforme a gente já falou, evitar café, aeroporto, etc. E ter uma rede Wi-Fi separada para visitantes e celulares pessoais, também bastante importante. Pode passar para o próximo. Bom, a segurança nas operações. Então, a gente já falou um pouquinho sobre a política de privacidade da informação no site, e-mails, formulários. Quem ainda não tiver, pode providenciar, entrando em alguns sites, inclusive no da Corne, se quiser, né? Nós temos um modelo, obviamente, a gente não plageia, mas pode ter uma base, né? Ou, o mais recomendado, pedir uma assessoria jurídica, porque aí você garante de que sua política está em conformidade com a legislação. A retenção de documentação, necessidade de descarte adequado e periódico de dados e mídias, tá? Então, computadores, HD, celulares, papéis, é super importante que o descarte seja feito de forma correta, com orientação dos responsáveis, para que nenhum equipamento que contenha dados pessoais seja descartado. Anonimização, a gente já conversou, né? A gente sabe que na nossa indústria tem possibilidades da gente fazer, tem algumas engines que permitem que seja feito, tem algumas ferramentas internacionais, não que não tenha nacionais. Assim, eu desconheço as que existem, é possível que tenha já nacional. Não usar a mídia móvel, né, que é o HD externo, pendrive, para guardar arquivos, nem fazer backup. E alerta para os malware, né? Então, nós temos o ransomware, aqui é manter o antivírus atualizado, deixem treinamento para identificar, treinamento para equipe, tá? Bem sério, para identificar quando isso pode ocorrer. E farming, também é um treinamento para identificar. Isso é importante, assim, todos na empresa devem estar bastante conscientes, de forma a identificar o mais rapidamente e tomar as medidas cabíveis. Bom, segurança nas comunicações. Não transferir arquivos por WhatsApp e e-mail com fornecedores. Gente, eu sei que na nossa indústria isso é uma tentação muito grande, mas resistam bravamente, tá? É realmente algo a se prestar atenção. Utilizar Translation Management Systems com senha para acessar os arquivos. Muito cuidado com Free Translation Tools, não devem ser utilizados. Muitos deles podem disponibilizar as suas informações. O uso da VPN e, de novo, acordos de confidencialidade e não divulgação. Vamos falar um pouquinho sobre relacionamento na cadeia de suprimento. Então, nós temos as cláusulas de segurança no nível da exigência do cliente, mínimo igual, né? As cláusulas referentes à LGPD e informação necessária somente quando necessária. E aí a conformidade com os requisitos legais e contratuais, né? Sempre prestar atenção, identificar a legislação aplicável, os direitos de propriedade intelectual, proteção de registros e proteção e privacidade das informações. Pessoal, mais ou menos a ideia é essa. Eu acho assim, vamos pensar, isso é um mínimo indispensável. A gente pode passar aí mais algumas horas falando sobre o assunto comporta, tá?
Mas é assim, vamos ter essa ideia do mínimo e a ideia de que, se acontecer alguma coisa, a nossa proteção é exatamente essa, é conseguir comprovar de forma documentada que todos os cuidados foram tomados na proteção dos dados, tá? Até porque com a dosimetria, que foi lançada recentemente, algumas coisas são verificadas pela autoridade. Uma delas, você tomou todas as providências cabíveis? Tá? Se você tomou, as penalidades vão ser bem menores. Caso você não consiga comprovar que você tomou, você não consiga documentar, aí os problemas são realmente grandes. Então, essa análise. E outra coisa, mitigação de risco é algo que tem que ser revisitado o tempo todo, e um risco que talvez não existisse há 2 meses atrás, pode passar a existir pela simples inserção de uma nova ferramenta. Então, é assim, pensar num plano de mitigação. Esse plano de mitigação é outra coisa que a autoridade vai exigir, tá? Então, isso é, digamos, dentro daquele mínimo do mínimo que a gente fala, uma das coisas, é uma das atitudes mínimas que toda empresa de qualquer porte precisa ter. Tudo documentado, com as versões, datado bonitinho, e com um plano de contingência. É isso, eu fico à disposição por e-mail, da Bliss ou o meu pessoal para qualquer dúvidas, e se vocês tiverem alguma dúvida agora, a gente também fica feliz em responder. Célia, nós temos 3 questões, por favor. Tá bom, vamos lá. A primeira, gostaria de ver falar sobre arquivos muito pesados, FHD 4K, 6 e 8K. Beleza, boa pergunta. Quando o arquivo é muito grande, o próprio provedor de e-mail recomenda que se compartilhe usando um repositório, tá? Como o Drive do Google, por exemplo, via link. Em relação aos sistemas gerenciadores, sei lá, Pluna, XTRF, todos os outros, que não aceitam arquivos tão grandes, a solução é a mesma: colocar em um repositório que possa ser compartilhado pelo link. E esse link pode estar registrado no projeto, pode e deve estar registrado no projeto, né? Departamento de Projetos, olha aí, né? Para manter a rastreabilidade, né? Lembra, é super importante a gente conseguir rastrear. E no caso de um incidente, comprovar que nós conseguimos rastrear as informações. Para quem não tem sistema gerenciador, algumas empresas talvez não tenham, né? É bom compartilhar os arquivos com os fornecedores via link. Assim saberão com quem está sendo compartilhado, tá? Porque o e-mail pode ser encaminhado a outros e aí fica difícil garantir que ele não foi apagado, por exemplo, ou que seja apagado numa situação onde isso seja necessário. Agora, se estiver no Drive, no ambiente da empresa, o link pode ser retirado e os arquivos podem ser apagados. Então, isso é importante e é bom restringir o acesso ao arquivo, de novo, apenas para as pessoas que vão trabalhar com ele. Ok, obrigada. Segunda questão, Célia. Qual o grau de dificuldade em se obter certificação ISO da segurança da informação? Então, pessoal, aqui são 2 assuntos bem diferentes, né? Um assunto é aquele mínimo obrigatório para a gente estar em conformidade com a lei e, no caso de um incidente, responder às autoridades. Uma coisa bem diferente é tirar uma certificação ISO. E, assim, pela minha experiência, tá? A Corn tem 4 ISOs. Uma delas é de segurança da informação. Foi, para nós, sem sombra de dúvida, a certificação mais complexa. Foram 2 anos e meio de um trabalho muito intenso. Obviamente, nós contratamos uma consultoria, quer dizer, são equipes diferentes, você contrata uma assessoria para te ajudar no decorrer da preparação para a auditoria,
e depois você contrata a auditoria. Obviamente que há conflito de interesse, né? Quando está falando com uma, não pode ser a outra. Mas eu acho que de todas elas é a mais complexa e, obviamente, é cara, porque ela exige investimentos em pessoas e investimentos pesados em ferramenta. Então, eu acho que aqui a questão é mais da empresa entender se para ela isso é necessário, né? Se o tipo de informação que ela lida e se o cliente, se o típico cliente dela vai exigir ou não esse tipo de certificação, porque aí realmente é bem mais complexo. É esclarecedor, obrigada. E a última pergunta, se você poderia indicar, por favor, empresas de consultoria que prestam serviço, né? Empresas que prestam serviço de consultoria. Ah, bom, aí deve ter um monte, eu não conheço todas, as que eu conheço, eu posso indicar a Fundação Banzolini, que foi por ela que nós fomos certificados com a ISO 27000, e eles dão consultoria não só para ISO, né, para esse processo todo de segurança da informação, e tem também a Stance, serviços de auditoria, que é uma empresa muito boa, mas estou mencionando duas, existem muitas outras, assim como existem para as outras ISOs, tá? Então, digamos, para a ISO 17100, que é serviços de tradução, e para 18, que é o serviço de posição, aí tem outras, aqui no Brasil eu desconheço, mas eu sei que a ETC também oferece. Mas é apenas exemplos, há um universo grande. Obrigada, Célia. O conteúdo enriquecedor, até para mim, aprendi muita coisa. Acredito que as pessoas que estão presentes também. Muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento. Que bom, eu fico feliz e, de novo, pessoal, estou à disposição. Se quiserem, entrem em contato e a gente pode prosseguir no assunto. Muito obrigada a todos e só comentando com vocês para ficarem de olho nas nossas redes sociais. Em abril nós vamos ter mais um webinar, dessa vez com um especialista internacional em assuntos sobre tecnologia, language technology, algo que interessa muito a todas as empresas de serviços linguísticos. Então fiquem de olho que a gente vai anunciar em breve. Muito obrigada a todo mundo e tenham uma ótima tarde. Muito obrigada. Até logo, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado a todos os presentes e acompanhem a Bliss nas redes sociais, porque a gente tem divulgado todos os nossos eventos. Temos feito cada vez mais eventos para alcançar o mercado, né, nacional de agências de tradução, de empresas de tradução. Muito obrigado a todos. Obrigado, Célia, pela palestra. Até mais. Obrigada. Boa tarde.